Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos e queridas. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Régio, nesse instante, estava tirando a minha foto ali. Tirou minha foto ali, quem viu? Eu estava com o menino aqui, ele tirou minha foto, focando na minha barriga. Ele olhou para quem? Aí, eu mandei ele ficar de lado aqui, mas ele sacou o que é que eu ia fazer. Que a barriga dele está do mesmo tamanho da minha. Aí quando ele sacou que ele murchou assim, ó, aí não saiu, né? Ele foi salvo pelo... Mas eu vou pegar ele distraído uma hora dessa, como eu estava aqui, bem relaxado, viu? Então, hoje essa palavra fala justamente do nosso olhar. Jesus fala desse olhar. Todos nós temos um olhar para cada coisa, para cada situação, para cada circunstância, para cada pessoa, não é verdade? A forma como a gente olha para os outros revela o nosso próprio coração. Sabe por que Régis estava enxergando a minha barriga grande? Porque acho que ele lembrou da dele, estava aqui a minha. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Eu começo a olhar para a pessoa e tirar conclusões e ali levar para outras pessoas, para falar sobre aquela pessoa. A gente está sabendo muito mais daquela pessoa que está falando, que está fofocando, que está levando a maledicência, do que a própria, vamos dizer assim, a própria vítima. Nossa visão espiritual, ela define se a nossa vida reflete a luz de Cristo ou se a nossa vida reflete a escuridão da hipocrisia e da divisão e da contenda. Por isso Jesus nos diz aqui no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, vamos ler do 22 ao 24. Abriram e acharam? Jesus diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Verso 23. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ao dinheiro, a outros interesses. Amém? Então, essa forma de olhar revela o nosso coração. Quando nós olhamos, se os nossos olhos forem bons, nosso interior é interior de luz, nós estamos iluminados. Mas se forem maus, nós estamos trevosos. Está tudo escuro lá. Deus, ele nos diz que a treva, ela não resiste à luz. Então, a pessoa que diz ser um cristão, mas anda nas trevas, não tem parte com Cristo. Cristo, ele disse: aquele que me segue, não anda nas trevas. Amém, meus queridos? Então eu queria trazer mais uma vez aqui 3 pontos. O foco da visão, diga assim, o foco da visão, a condição do coração e a mudança do olhar. O olhar, o foco da visão, é o olhar que é a lâmpada do corpo. Versículo 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Em Provérbios 4, 25, está escrito, preste atenção: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você, porque quem corre a vocação, o chamado de Jesus para a nossa vida, não pode olhar para trás, nem mesmo para um lado nem para o outro, ele tem que olhar para frente. Você já experimentou correr e olhar para trás? Vai tropeçar, vai cair. Olhar para um lado e para o outro, pode até não cair, mas vai atrasar a viagem, vai ter que reduzir a carreira. Por isso que muitas vezes a gente não prospera na nossa vida, no crescimento, porque a gente fica olhando para um e para outro, se comparando, essa coisa toda, olhando para trás, e será que no mundo eu estava melhor?
Não tem lugar melhor para você estar do que onde você está aqui hoje. Glória a Deus. Você queria estar em outro lugar? Então é aqui que você vai crescer, aprender de Cristo. Olha o que Provérbios 26 diz: considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Ser firme, não ficar vacilando. No verso 27, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. O salmista diz, no Salmo 119, 37, na verdade é uma oração. Ele diz assim: desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver os teus caminhos. Glória a Deus. Você está entendendo? Que o olhar, o nosso olhar, para onde nós estamos focando a nossa visão, fala muito sobre nós, sobre quem nós somos. Jesus nos ensina que os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então, se meu olhar é um olhar generoso, bondoso, simples, focado em Deus, se eu foco em Jesus, se eu olho para o Senhor, então, meus irmãos, minha vida se enche de luz. Basta olhar para Jesus. A luz que nos ilumina é Jesus. A luz da sabedoria, da graça, da redenção, enfim, a luz de Deus, ela vai nos iluminar todo o nosso corpo, na medida em que nós focamos em Cristo. Então, quando eu julgo uma pessoa, quando eu critico alguém, quando eu aponto o defeito dos meus irmãos, fico falando mal de um ou do outro, o que é que acontece? Assim como Pedro, né? Pedro teve um tempo que falou de Paulo. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Digamos, se eu falo de Regis, porque Regis é isso e é aquilo, você vai saber muito mais de mim do que dele. Porque quando eu falo, eu estou falando daquilo que está dentro de mim. Então, se há luz, então eu vou falar luz sobre Regis. Se há treva, eu vou falar treva. Então você vai ver em mim quem? Vai olhar para mim e ver a luz de Cristo? De jeito nenhum, né? Aí então meu olho está corrompido, está estragado meu olho. Por quê? Porque revela inveja, revela orgulho, só sentimentos malignos, né, que tem em mim quando eu falo mal do meu irmão. Por isso que muita gente não tem a vocação para ser um crente, porque gosta de falar dos outros, gosta de falar mal, de reclamar, de fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo. Que o Senhor nunca permita que você seja achado falando mal do seu irmão, com inveja do seu irmão, com orgulho, se achando melhor do que ele. Amém? Então aqui é esse ponto. Onde é que nós estamos visando? Para onde é que nós estamos olhando? O foco da nossa visão está em quem? Jesus nos disse que se a nossa visão for mal, nós estamos nas trevas. Mas se for nossa visão, se a gente vê com os bons olhos, tivermos um bom olhar, nós somos iluminados. Segundo ponto é sobre a condição do coração. É impossível, né, você olhar com os olhos maus e ter um coração bom, porque os olhos é a lâmpada do seu coração. Então no versículo 24 ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a outras coisas. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo, porque você vai agradar um e aborrecer a outro. Então ninguém pode servir a dois senhores. O nosso coração, ele tenta esses dois caminhos. Ele está querendo sempre agradar a Deus e agradar ao mundo. E Jesus aqui está dizendo que nós não podemos fazer isso. O coração da gente quer a aprovação de Deus, mas alimenta o julgamento humano. Como assim? Eu quero agradar a Deus, mas se eu agradar a Deus, o que é que vão pensar de mim? Então você já está agradando as pessoas que vão te julgar, não a Deus. Por isso, olhe sempre
com o olhar firmado em Jesus. Amém, meus irmãos? O que mais que acontece? Quando a gente quer agradar ao mundo, a gente começa a competir, querer ser melhor do que o outro. E a gente cai na armadilha do julgamento outra vez. Você começa a falar mal do seu irmão, falar mal do outro. Por que isso? Porque você quer competir. E a Bíblia diz que a competição é obra da carne. E quem pratica tais coisas não pode agradar a Deus. Nós, cristãos, fomos chamados para agradar ao nosso Pai. Glória a Deus! Porque o coração das pessoas nas trevas, elas estão atraídas pelas coisas do mundo. Então, eles se dividem. Perde, então, a simplicidade do Evangelho. Por isso que, muitas vezes, nós temos até dificuldade em explicar o que é o Evangelho, porque o Evangelho é simples. O Evangelho é muito simples. É o poder de Deus para nos transformar. Agora, a gente não pode olhar em todas as direções. Você olha para Jesus. É simples, mas a gente quer olhar para tudo que é lado. Olhar para trás, olhar para o outro, se comparar, tal. Mas eu tenho que disputar, porque eu tenho que ser melhor do que ele e tal. Isso não agrada ao Senhor. Amém, meu? O coração da gente tenta dois caminhos, que é a aprovação de Deus e alimenta o julgamento e a competição mundana, terrena. Nosso ponto 3 diz o seguinte: a mudança do olhar, a mudança da perspectiva, a cura do olhar. Essa cura do olhar depende do meu esforço? Não, depende da graça de Deus. Nós vivemos pela fé, não pelo que vemos. A fé é que nos conduz ao conhecimento dessa graça de Deus que nós temos. Basta olhar para ele. Quando nós tiramos os olhos do Deus da graça, que é Cristo, nós então perdemos a nossa condição de agradar a Ele. Nós perdemos a condição de sermos curados desse mal de fofoca, de falar mal dos ressentimentos, da raiva, do ódio, de divisão. Por quê? Porque nós esquecemos de Jesus, do que Ele fez por nós. Olha o que diz 2 Coríntios 4, 6. Pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração. Olha o que disse o apóstolo Paulo. Ele mesmo, Jesus, brilhou o nosso coração. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então é olhar para Jesus. Amém? Você olha para Jesus, não olha para minha barriga, não olha para a barriga de ré. Olha para Jesus. Amém? E o Paulo, ele faz essa oração, irmãos, ó, em Efésios 3,18. Oro também, a oração dele, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para o qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos, aos crentes. Ele já te concedeu essa riqueza gloriosa, essa herança dos santos. E Jesus falando a Pedro, né, quando Pedro viu Jesus, perguntou: Senhor, e quanto a ele, apontando para os irmãos, para os discípulos, querendo saber sobre os outros irmãos. Jesus teve uma conversa com ele disse: e o outro? Ó, se eu estou falando aqui com você, é com você que eu estou falando. Você não tem nada que está vendo. E ele, você já viu que a gente muitas vezes faz isso? Que a gente, quando comete um erro e alguém chama, a gente sempre diz: mas o outro também fez, o outro também fez. Jesus respondeu no versículo 22: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso te importa? Quanto a você, siga-me. Estou falando com você, estou falando com os outros. A hora dos outros vai chegar, agora é você. Então Jesus diz a Pedro sobre João: o que te importa a ti? Segue-me. Você foi chamado para me seguir, não foi chamado para estar olhando para um lado, nem para o outro, nem para saber da vida dos outros. Está vendo por que quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais de Pedro do que de Paulo? Então, em vez de a gente gastar tempo medindo o outro,
julgando, medindo, será que eu estou melhor do que ele? Isso é perda de tempo, irmãos. Falando do ministério dos outros, porque o pastor tal, porque o, sabe? A gente precisa que Cristo ilumine os olhos do nosso coração. Amém mesmo? Então a verdadeira maturidade espiritual, ela acontece quando eu desvio os olhos dos defeitos dos outros. Enquanto eu ficar olhando os defeitos dos outros, eu estou sendo como menino. Menino é que fica olhando, mas por que ele fez? Por que ele fez? Já viu? Mas nós somos adultos, nós somos chamados à maturidade, para não ficar olhando o Chico. Quem gosta disso é essas crianças, mas elas estão na idade delas, deixa elas fazerem. Não dá para a gente fazer o que elas fazem. E ele, por que ele fez também? Sabe, a gente tem que tirar os olhos do defeito dos outros. E aonde é que a gente tem que fixar? Para onde é que a gente tem que olhar unicamente? Para quem? Para Cristo. Só para Ele, não precisa ficar olhando. Olhe para Ele que você vai crescer. Quanto mais nós olhamos para Jesus, e a gente olha com os olhos espirituais, através da leitura da palavra, da oração, da comunhão, que a gente olha unicamente para a obra de Cristo. A gente olha para a cruz e imagina Cristo lá, sofrendo pelos meus pecados, sofrendo por minha causa, né? Eu que pequei, Ele não pecou, mas Ele morreu por amor de mim. Então é isso que a gente está sempre pensando. Vem cá, Regi. Eu vou mostrar. Pega o meu trabalho. Essa rosa daqui está aberta. Por cima desse muro, né? Mato. Um bocado de mato, né? É isso mesmo. Deixa eu olhar agora. Mas o cara ficou lindo a sair daquele mato. Olha que coisa maravilhosa. Está vendo? Eu olhei pela mesma janela, para o mesmo lugar. Eu vi uma coisa, ele viu outra. Está vendo que os nossos olhos nos enganam? O que é isso? Tá, eu não fiz isso para poder dizer que os olhos de Regis são maus, não. Mas só para ilustrar, para mostrar para vocês que da mesma janela para o quintal do vizinho, ele disse: eu vejo ali só mato. O quintal daquele homem está cheio de mato e de lixo. Faltou ele dizer que tem lixo também, né? Deve ter também. Mas o outro veio e olhou, que foi eu no caso, né? Por acaso. E aí eu vi o quê? Rosas lindas nascendo no meio desse mato. Nós olhamos para o mesmo lugar. Só que um olhou com os olhos e o outro olhou com os outros olhos. Glória a Deus. A janela é a mesma, mas o vidro da alma de cada um tem um filtro diferente. O vidro da alma de Regis, não é Regis, né? De uma pessoa, esquece aí o Regis, 2 homens. Um viu uma coisa, aí o filtro da alma do outro viu uma coisa diferente. É assim na vida da gente. Eu olho para uma pessoa, eu olho para Daniel, aí eu vejo uma pessoa assim. Aí vem outro Luciano, olha para ele, mas eu vejo isso. Sabe? Os olhos, nossos olhos precisam ser, olhar com os olhos de Cristo. A gente tem que ver os nossos irmãos como Cristo vê. Porque se a gente olhar com os nossos olhos maus, a gente vai ser treva pura dentro de nós. E aí, quando a gente falar, as pessoas vão dizer: não, a gente conhece mais ele do que a pessoa que está falando. Amém, meus irmãos? Que a gente critica no outro, às vezes abre, escancara a sujeira que tem dentro de nós. E a gente escolhe não limpar dentro da gente mesmo. Não é assim? As pessoas não limpam, pega a sua sujeira e coloca na vida do outro. Por vingança, por ódio, por raiva, por ofensa, enfim. E aí termina virando uma pessoa nas trevas. Então, quando falarem mal de você, não se preocupe, fique tranquilo. Porque nesta vida, nós vamos ter muitas oportunidades, viu, Dan? Na vida cristã, na nossa caminhada. Quanto mais você cresce, quanto você mais amadurece, mais as pessoas vão falar mal de você. Mas o que ela fala de você, não é em você, é nela que ela está projetando para você. Porque na psicologia existe uma coisa chamada projeção. Quer dizer, o que eu tenho em mim, eu projeto para o outro. Então, se eu sou teimoso, eu fico chamando meu filho de teimoso. Se eu sou desobediente, eu fico chamando meus filhos, as pessoas, os meus irmãos de desobediente. Se eu sou mentiroso, eu fico chamando os outros de mentirosos. É assim que funciona. Porque a alma humana, ela é corrompida e ela vive para não revelar Cristo na vida dos outros. Mas nós que somos cristãos,
Nós vivemos para revelar Cristo. Nós somos o povo da luz, o povo de Jesus, que vai mostrar no outro, mesmo que a pessoa tenha um comportamento, né, que a gente considera errado. Eu vou olhar como o quintal, né? Ali tem rosa, ali tem coisa boa. Olha os pontos bons, os pontos que vão unir, não os pontos que vão dividir. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a partir de hoje, você vai parar de usar a vida, os erros ou o sucesso dos outros. Não importa se a vida dele é correta, se é errada, se ele é fracassado, se ele é uma pessoa de sucesso. Você vai parar de usar essas coisas como espelho para justificar as suas próprias frustrações e, pior, para medir a sua justiça, para medir o seu comportamento. Olha, fulano. Esse é um ponto que nós devemos cultivar sempre, todos os dias. Nós precisamos acordar e, Senhor, tira de mim o olhar mau e me dá o teu olhar, para eu olhar para meu marido, para eu olhar para minha mulher, para eu olhar para meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus pastores. Tira de mim, porque Paulo, ele orou a Deus para iluminar os olhos dos nossos corações, né, para que a gente possa ver a grandeza do nosso chamamento, da herança dos santos. Nós somos santos. Nós erramos, nós pecamos, mas nós somos santos, porque o sangue de Jesus nos santificou. A nossa fé nos justificou. E agora nós temos todo o poder de olhar para as pessoas sem se comparar. Amém? E olhar como Cristo olha. Você acha que Jesus não vê nossos erros, nossas mazelas, nossos fracassos, nossas invejas, nossas coisas ruins que tem dentro do nosso coração? Mas Ele, o Santo dos Santos, Ele não olha para nós com olhos maus. Ele tem um bom olhar para mim e para você. Isso alegra você? Então, meus irmãos, quando você sentir o impulso, não é, aquela vontade, aquele desejo de criticar seu irmão, criticar as pessoas, ou de comparar a sua caminhada com a de alguém, porque eu sou um crente melhor do que aquele, né, porque eu prego melhor do que ele. Para com isso, isso não é de Deus, amém? Você vai orar e pedir ao Senhor que limpe o seu olhar, para que você possa olhar para o quintal cheio de mato e lixo e conseguir ver rosas. Eu sei que tem gente que gosta mais de lixo e de mato, mas os crentes, eles não olham para isso, porque eles sabem que tem, mas o que interessa a ele é a mesma coisa que interessa a Deus, ao nosso Pai, a rosa de Saron. Nós, os cristãos, os irmãos de Jesus, que somos irmãos da rosa de Saron, nós vemos rosas também. Todo lugar para onde nós vemos coisas boas. Tem coisa ruim? Tem, mas isso aí não me interessa. Eu sei que ali tem coisa boa. Fulano mente, fulano é isso, aquilo, mas vamos olhar para ele com os olhos de Cristo, olhos de misericórdia, olhos de amor e de graça. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente encerrar. Que hoje o culto está mais pobre, porque a rainha de Regi não veio, né? Então, Regi está todo borocochô hoje, assim. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Limpa nossos olhos mesmo. Nós queremos ver os nossos irmãos, queremos ver todas as pessoas, as nossas famílias. Nós já vemos com os olhos da fé. Isso é fé. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, Senhor. Não vivemos por vistas. Tua palavra diz em 2 Coríntios 4:7 que nós não vivemos, não andamos por vistas, mas andamos por fé. E a nossa fé é em Jesus Cristo, na luz de Cristo. E aonde quer que o nosso olhar foque, vai ver Jesus na vida das pessoas. Que a gente possa, nesta noite, declarar em alto e bom som e dizer para um irmão, diga isso para o seu irmão, meu irmão ou minha irmã, diga assim para ele, vire para ele e diga assim: eu vejo Cristo na sua vida. Olhe para você, olhe para ela, olhe para ela, olhe para ela. Olha de frente, fica de frente, não é para olhar de costas não, fica de frente para dizer: eu vejo Cristo na sua vida. Diga assim: eu vejo Cristo na vida do meu marido, eu vejo Cristo na vida dos meus filhos, eu vejo Cristo na vida dos meus pais, eu vejo Cristo na vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos, eu vejo Cristo. Amém? Não adianta o mundo dizer que eu não vejo, porque eu vivo é pela fé e não por vista. Em nome de Jesus, que assim o Senhor nos abençoe, a graça poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor maravilhoso do nosso Deus e Pai, e a comunhão, a visão, o foco, a perspectiva
da luz do Espírito Santo esteja hoje com todos, hoje e sempre, em todo lugar. E a igreja diz: amém. 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 Aplauda o Senhor e vamos cantar.